e as 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi, a encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Fala aí, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A paz do Senhor! E aí, quem não conhece a história de Salmo 23, que o Senhor é o bom pastor, quem não conhece a história lá mencionada nos evangelhos sobre as 99 ovelhas, quem não conhece sobre as funções de um pastor, quem não sabe o que é liderar, liderança, chefe, etc. E hoje eu venho com um assunto maravilhoso: igreja ou empresa? E aí, será que esse tema ele é comum hoje em dia? Será que nós estamos sendo funcionários de uma grande empresa ou ainda somos ovelhas como o Senhor Jesus Cristo tem nos chamados? Discípulos, filhos, irmãos. Então vamos lá. A começar sobre o significado, de empresa. Antes de falar sobre congregar, tá? A gente sabe que igreja ela não tem fins lucrativos, mesmo que ela necessite de um CNPJ, né? Ela precisa de um CNPJ, ela precisa de toda uma documentação burocrática, por conta disso. Mas nós sabemos que a igreja ela não deve ser um comércio, ela não deve ter fins lucrativos. A igreja ela é um movimento que tem que ter o mesmo propósito, uma reunião, uma junção de vidas, de pessoas que têm o mesmo objetivo. Então vamos lá, no sentido genérico religioso, temos várias acepções ou usos dependendo do contexto. Então, em primeiro lugar, a gente pode elementar que se refere ao conjunto, reunião, congregação ou assembleia de cristãos, Então, a gente pode botar de uma forma geral o quê? Um grupo de pessoas que estão com a finalidade de se reunir, de se congregar com o propósito de fins religiosos. Quais seriam esses fins religiosos? Nós somos protestantes. Então, no caso, o que a gente faz? Proclamar o reino de Deus. Pregar o evangelho. Bem, a gente sabe o que é igreja. Agora, deixa eu trazer para vocês empresa. A gente sabe que a empresa, elas são pessoas jurídicas, com finalidade lucrativas, com fins, lucrativos, visando melhoria econômica de algum material, de alguma marca, de algum objeto. Então a gente sabe muito bem a diferença de uma igreja e de uma empresa. Então eu creio que a gente consegue fazer esse vídeo ficar bem rapidinho, dando uma pincelada. A palavra do Senhor lá em Atos diz assim: diariamente no templo e em cada casa eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Antes de existir as igrejas, existia um templo que todos se reuniam, mas se encontravam constantemente. Atos 5:42 diz: diariamente eles se encontravam onde? Em casa, em casa. Se você pegar a palavra de Deus no Novo Testamento e ler os evangelhos, você vai ver que Jesus Cristo sempre estava na casa de alguém pregando a palavra. Jesus Cristo, ele se reunia na casa das pessoas porque não havia igreja. Você quer dizer então que a gente não precisa ir para a igreja? Precisa, porque Hebreus 10:25 diz que devemos congregar. Nós não devemos deixar de congregar, porque o Senhor Jesus Cristo nos dá isso como uma ordenança. Precisamos ter essa comunhão, esse momento de congregar, assim como eles faziam de casa em casa. Então a existência da igreja veio para facilitar o quê? Esse movimento de se reunir, de se congregar.
Nem todo mundo gosta hoje em dia de abrir a sua casa para fazer um culto, um evangelismo, de receber pessoas. Então a igreja vem com essa finalidade de congregar o templo em si para que você venha se reunir. Então vamos lá. Quando eu trago para você um tema entre igreja e empresa, é para a gente saber qual é a nossa realidade. Hoje uma ovelha, para ela reconhecer a voz do pastor, o pastor ele tem que o quê? Pregar. Ele tem que ter uma voz que vem dos altos céus para a ovelha reconhecer. E se a ovelha não está reconhecendo a voz do pastor, logo não está sendo pregado o que o Senhor Jesus Cristo quer nos ordenar. O que o Senhor Jesus Cristo nos ensina em sua escritura. Por isso que eu trago igreja ou empresa. Infelizmente, muitas das nossas congregações, elas estão banalizando a palavra de Deus. Não existe mais inferno, não existe mais pecado da prostituição, pecado da mentira, da lascívia, do adultério. Hoje em dia você não escuta falar sobre a volta de Jesus Cristo, você não escuta falar que o fim está próximo. Mateus 24, ei, tá chegando o momento que Jesus Cristo vai vir buscar sua noiva. E como você está? Não se escuta mais falar sobre o final do tempo, não se escuta mais falar sobre pecado. Não se escuta mais falar sobre condenação eterna, sobre morte. Ei! Se você não trocar suas vestes, se você não mudar sua conduta, condenação. A palavra do Senhor diz que se não aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Salvador, se não mudarmos as nossas vidas e vivemos em obediência, ei, é só ladeira abaixo. Não tem escapatória. Ou você aceita Jesus Cristo, ou você não aceita. E aquele que crê em Jesus Cristo e o aceita, esse terá vida eterna. Mas aquele que não o aceitar, para ele é condenação eterna. Vai para João 3,16 e João 3,17. Povo, muitos estão fazendo das nossas igrejas comércio. Lembra quando Jesus Cristo ele sai de Jerusalém, né? Ele sai do casamento e entra em Jerusalém no templo e ele vê aquela bagunça, aquele comércio. Santidade e pecado não caminham de mãos dadas. Ou eu quebro esse sistema, ou um dia ele me mata. Jesus Cristo, quando ele entra, ele fica literalmente indignado, revoltado, porque estavam fazendo da casa de Deus, do templo do seu pai, de comércio. E hoje em dia nós vemos isso. E hoje a gente vê que dentro da casa de Deus não há mais respeito, não há mais devoção ao Senhor, não há mais santidade. Você entra de qualquer jeito, você come, você se veste, você conversa, você transita, porque você não tem respeito. E aí, igreja ou empresa, pastor ou chefe, o que tem acontecido com essas ovelhas? Muitas ovelhas estão saindo do aprisco, muitas ovelhas estão se perdendo porque não está mais escutando a voz do pastor, porque o pastor não está exercendo o quê? O ensinar o evangelho. E geralmente no templo e em cada casa eles não cessavam de ensinar e de pregar o quê? A Jesus Cristo. Pregar a palavra de Jesus Cristo. É pregar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não passar por Jesus Cristo. É pregar que Jesus Cristo, ele sim, é o libertador. É aquele que cura, que restaura. E se não aceitarmos ele, e se não chamarmos a existência de Jesus Cristo para a nossa vida, acabou. Acabou. Eu havia separado textos, né? Já mencionei. E assim, e as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. As igrejas não estão tendo mais características de igreja. Lideranças e pastores não estão tendo mais características de Jesus Cristo, de anjos da igreja, porque estão deixando de ensinar a Jesus Cristo, estão deixando de pregar a verdade que é Jesus Cristo. E estão dando margem ao comércio dentro da sua igreja. É a sexualidade, é a promiscuidade, é a luxúria. São os vícios, mentiras, as fofocas. São todos, infelizmente, os pecados do mundo que estão corrompendo a igreja. E a igreja está perdendo a característica de igreja. A igreja está perdendo aquela essência que Jesus Cristo nos deixa em sua palavra. De nos congregarmos para termos o quê? Comunhão. Para quê? Ensinar sobre Jesus Cristo. O maior foco e a maior importância das nossas congregações
é Jesus Cristo, é pregar o Evangelho, é pregar a Jesus Cristo, é falar a verdade que liberta. E se o homem estiver em pecado, ele não subirá. Mateus 7:21 para fechar esse vídeo. E nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E aí, igreja ou empresa, sejamos ovelhas que escutam a voz do bom pastor. Se a liderança está com algum problema, ore, pede direção ao Senhor, mas continue olhando para Cristo, continue buscando o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, que jamais, jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo no seu dia. A paz!